Queridos, gostaria de pedi-los que abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas. Nós continuaremos a exposição do Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós leremos dos versos 28 até o verso 44. Lucas 19, do versículo 28 até o versículo 44. Assim diz a palavra do Senhor. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, achando segundo lhes dissera Jesus, quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, impondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão em cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra, Pai. Nós reconhecemos que somos pecadores, somos falhos. Deus, nós reconhecemos que necessitamos, Deus, somos carentes, dependentes de ti para todas as coisas. Pai, somos dependentes de ti para entender a tua palavra, para aplicá-la aos nossos corações, para vivê-la, Deus, de uma forma que agrade, que exalte, que glorifique o teu nome, Pai. Por isso pedimos agora, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, use, Deus, desse momento para que seja um momento em que nós venhamos a nos conformarmos mais com Cristo Jesus. Auxilia-nos, Deus, com o teu Espírito a entendermos a tua palavra, a vivê-la, Deus, para a glória do teu santo nome. Usa-me, Deus, apesar das minhas imperfeições, que as palavras dos meus lábios, Deus, sejam agradáveis a ti, Deus, sejam para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual a oportunidade que você mais teme perder na sua vida? Se você soubesse hoje que Jesus iria visitar a sua rua, passaria por sua rua, se você soubesse hoje que você seria visitado por aquele que tem o poder de mudar toda a sua eternidade, o que você faria? Qual seria a sua resposta diante dessa visitação? Talvez você pudesse responder algumas respostas mais, vamos dizer assim, humanas, pensando em Jesus como um gênio da lâmpada. Você poderia dizer algo mais ou menos assim: olha, eu pediria a Jesus para abençoar o meu emprego, para me dar o emprego dos sonhos. Afinal, eu estou correndo atrás, eu estou estudando, eu estou me preparando. Ou eu pediria a Jesus para que Ele me desse a certeza de que eu vou ter uma aposentadoria garantida, sem problemas, sem risco, com saúde, com uma boa reserva financeira. Eu pediria para Jesus me abençoar, se você for jovem, talvez adolescente, ainda não casou, para que Jesus me abençoasse com o casamento dos sonhos. Eu tenho vontade de um dia casar com um varão, com uma varoa abençoada do Senhor. Ou ainda você poderia dizer: olha, eu pediria a Jesus para me curar imediatamente da minha doença que não tem cura. Enfim, eu pediria a Jesus para atender todas as minhas expectativas. E muitas vezes há um grande perigo de nós esperarmos de Cristo apenas o cumprimento das nossas expectativas. Veja,
Não há nada de ruim em pedir a Jesus um bom emprego, não há nada de ruim em pedir a Deus um bom cônjuge, não há nada de ruim em pedir a Deus para que Ele cure das nossas doenças. E, por graça, Ele constantemente faz isso para conosco, para com o seu povo. Por meio da sua maravilhosa graça, o Senhor vem e nos abençoa com tanta sorte de bênçãos. Nós cantamos, né? Conte as bênçãos, dize quantas são, e verá surpreso quanto Deus já fez. Deus faz muitas bênçãos para nós, para o seu povo. Mas o que eu quero trazer aqui é que quando o bendito do Senhor, o Rei Jesus, ele vem para trazer algo muito maior para o seu povo. Ele vem com glória, como diz o texto aqui, nos trazer a paz. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos reconhecer a oportunidade à nossa frente. E diante dessa realidade, o tema proposto desse sermão é: reconheça o tempo da visitação do Rei. Reconheça o tempo da visitação do Rei. E expectativas erradas não são características exclusivas do nosso tempo. Não é porque nós estamos no século XXI que nós temos expectativas erradas. Na verdade, era o que estava acontecendo aqui com a Cidade Santa, com Jerusalém, na ocasião do texto. Era a semana de Páscoa, Jerusalém estava lotada, havia peregrinos de todos os lados chegando à cidade para esse grande evento. E nós encontramos aqui Jesus, o prometido filho de Davi, aquele que foi mencionado nos versículos iniciais, aquele que foi reconhecido no capítulo anterior pelo cego de Jericó, aquele que estava decidido desde Lucas 9:51 a ir até Jerusalém para o Calvário. Ele agora está adentrando a cidade, ele está, como nós conhecemos aqui, talvez esteja no título da sua Bíblia, ele está no momento da entrada triunfal na cidade de Davi. E Jesus, então, ele prepara todo o caminho, ele vem para Jerusalém, ele vem com mansidão, ele vem em humildade, ele vem cumprindo a profecia de Zacarias 9. Se depois você quiser dar uma olhada, Zacarias 9, versículo 9 e 10, vai falar do rei vindo sentado no jumentinho, mas há um verdadeiro contraste aqui de expectativas, meus irmãos. Diante dessa atmosfera nacionalista de uma semana de Páscoa, diante dos sentimentos anti-romanos dos judeus, o povo então ansiava por um rei militar que tomaria o domínio de Roma e que resolveria todo o problema político dos judeus. Embora os discípulos eles tivessem considerado e eles tivessem entendido Jesus como o rei prometido, por meio de quem Deus faz maravilhas, e é por isso que eles louvam a Jesus com um jubiloso louvor e em alta voz. Mas os fariseus, por outro lado, não. Os fariseus eles não reconheceram Jesus assim, e eles até viam com exageradas expectativas, ou exageradas, né, as manifestações do povo, e eles diziam para Jesus: Jesus, você não deve aceitar esse louvor, você deve repreender os seus discípulos. É verdade, meus irmãos, que chegará o dia em que Jesus virá glorioso. Jesus virá com poder, Jesus virá com glória. Jesus virá segurando um cetro e uma espada. Mas até lá, no que nós chamamos de já e ainda não, como você reconhece o tempo da visitação do rei? Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer a verdade que você pode reconhecer, você reconhece o tempo da visitação do rei, submetendo-se incondicionalmente à palavra do rei. Isso nós vemos dos versículos 28 até o versículo 34. Volte comigo os seus olhos para o versículo 28. O versículo 28 começa dizendo: e dito isto, o que Jesus tinha acabado de dizer? O que o evangelista Lucas está querendo dizer aqui? Jesus ele tinha acabado de dizer a parábola das 10 minas, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós aprendemos no domingo passado, uma parábola que contava da realeza de Jesus, tratava de que ele era um rei, de que ele ia ficar um tempo ausente, mas de que ele voltaria. E o texto fala que Jesus, após dizer essas palavras, ele prosseguia o seu caminho, ele estava subindo para Jerusalém, ele ia adiante, ele estava indo em direção à cidade santa, aquilo que ele já estava resolvido a fazer desde o capítulo 9, ele agora está cumprindo, adentrando na cidade. Mas o texto continua falando que quando ele estava próximo de duas cidades, e aí o versículo 29 traz para a gente o nome dessas cidades, Betfagé e de Betânia, quando ele estava ali próximo ao Monte das Oliveiras, Jesus
ele dá uma ordem a dois de seus discípulos, e a ordem era composta aqui de dois imperativos. Jesus, ele primeiro diz, olha, vocês vão, no versículo 30, a uma aldeia, vocês vão até esse lugar, lá vocês vão encontrar um jumentinho, e vocês tragam para mim esse jumentinho que ninguém montou. E é interessante aqui que Jesus, ele enfatiza, né, o jumentinho que ninguém montou. E quando a gente olha alguns paralelos com o Antigo Testamento, a gente vê que animais como esses, que ninguém montou, eram animais que eram qualificados a realizar uma tarefa sagrada, como por exemplo Números 19, 2, Deuteronômio 21, 3 e 1 Samuel 6, 7, vai retratar exatamente de animais com essa forma, com esse adjetivo, né? Animais que ninguém ainda montou. E Jesus, ele talvez antecipando a desculpa dos seus discípulos, a desculpa que eles colocariam, né? Olha, como assim, Jesus? A gente vai chegar lá e vai tomar um jumentinho que está amarrado? Ele então adverte os seus discípulos. No versículo 31 ele diz, se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. Imagine, meu irmão, você como estagiário numa grande empresa. É o seu primeiro dia de trabalho e você chega lá para trabalhar todo nervoso, ainda não conhece ninguém, ninguém te conhece, muito menos ainda, né? Talvez até você conheça o diretor da empresa, mas ninguém te conhece naquele dia. E aí o diretor, ele te chama na sala dele e ele diz, olha, desça até a cafeteria da empresa, vá até lá na vitrine principal, tome um bolo inteiro que está lá e traga para a minha sala. Talvez você, assim como eu, vai ficar nervoso com aquele momento e vai bambear as pernas. Como assim? Se eu chegar lá e tomar esse bolo na cafeteria, ninguém me conhece, eles vão achar que eu sou um ladrão, que eu estou roubando. E antes mesmo de você falar alguma coisa, esse chefe, esse diretor fala para você e ele acrescenta o seguinte, se alguém perguntar o que você está fazendo, apenas diga, o diretor pediu. E é exatamente o que acontece aqui com os discípulos e o que acontece conosco. A situação é bem semelhante. Jesus, ele manda os discípulos usarem a sua palavra. Era apenas isso que os discípulos precisavam dizer. O Senhor precisa deles. Os discípulos não precisavam de ter um discurso eloquente para convencer os donos do jumentinho. Eles apenas precisavam dizer, o Senhor precisa deles. A nossa obediência a Jesus e o sucesso do nosso trabalho não está em nossa capacidade de convencimento. Não está em nossa capacidade de eloquência. Não está em nós formularmos argumentos eloquentes que nos fará ter êxito na nossa missão. É a palavra de Cristo que carrega a autoridade. A senha para aqueles homens, vamos dizer assim, conseguirem o jumentinho era apenas o Senhor precisa dele. Era a palavra de Jesus que eles precisavam obedecer. É o evangelho de Jesus que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como Paulo vai falar em Romanos. Quando então nós anunciamos a Cristo, quando nós nos submetemos incondicionalmente à palavra de Cristo, à ordem dele, quando nós temos apenas Cristo como suficiente para a nossa missão, o impossível para os homens torna-se possível. Porque, como o evangelista Lucas mesmo diz lá no 1º capítulo, versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Meus irmãos, foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Os versículos 32 a 34 continuam essa história dizendo que eles foram mandados e eles acharam segundo tudo o que Jesus lhes dissera. Versículo 33, quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que o soltais? Acontece exatamente como Jesus havia falado para eles. Eles chegam, eles desamarram um jumentinho e os donos do jumentinho automaticamente já perguntam para eles, por que vocês estão soltando esse jumentinho? Então, eles, seguindo a ordem de Jesus, eles disseram, porque o Senhor tem necessidade, porque o Senhor precisa desse jumentinho. E aí eu volto de novo à figura do estagiário. Então, imagina você de novo, como estagiário, agora indo lá, cumprindo essa tarefa do seu chefe. E aí você chega lá e pega aquele bolo, porque afinal ele falou que você poderia ir lá. E aí quando você pega o bolo, a atendente da cafeteria fala, menino, por que você está pegando esse bolo? E aí você olha para ela e diz a senha, né? O senhor, o diretor, pediu. E a atitude daquela atendente muda na hora e ela permite então que você leve o bolo. E de novo, é o que está acontecendo aqui. Os discípulos, eles cumprem exatamente o que Jesus havia pedido para eles. E assim como Jesus enviou os discípulos, Jesus também
nos envia, assim como ele também foi enviado. E quando Jesus nos envia, não é sobre qualquer autoridade que nós somos enviados, mas nós somos enviados pela sua autoridade. Ele fala que toda autoridade me foi dada. Não é assim que ele fala na grande comissão? E é assim que ele nos envia a cumprir a sua missão? Então os discípulos, meus irmãos, eles repetem exatamente as mesmas palavras de Jesus, e era só aquilo que eles precisavam falar, e era só aquilo que os donos precisavam ouvir. Nós devemos nos submeter incondicionalmente à palavra de Deus, pois ela é a verdade que transforma as vidas, que salva o pecador. É o evangelho de Jesus que deve sair dos nossos lábios, é o evangelho de Jesus que deve ser proferido pelas nossas bocas. Conta-se uma história também nos evangelhos, no evangelho de Lucas, que os discípulos de Jesus, eles estavam pescando no lago de Genezaré, e pelos esforços deles sozinhos, você já deve lembrar dessa história, foi inútil, eles não conseguiram pescar nada. Mas Jesus então manda eles pescarem, e aí Pedro fala: Senhor, sob a tua palavra, nós lançaremos a rede. E a história é que veio uma grande quantidade de peixe e as redes então começaram a ser rompidas. É sob a palavra de Cristo que a igreja cresce. É sob a palavra de Cristo que nós cumprimos a nossa missão. Como o apóstolo Paulo, nós devemos dizer que nós não vamos dizer nada a ninguém, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Cristo é a palavra eterna de Deus. Cristo é o Logos eterno de Deus, aquele que veio cheio de graça, cheio de verdade, é aquele que revela a glória do Pai. Cristo é o pão do céu, meus irmãos, que sacia toda a necessidade humana. Cristo é a água viva que sacia a nossa sede. É apenas pela palavra de Cristo, então, é submetendo-se incondicionalmente à palavra de Cristo que nós reconhecemos, então, o tempo da visitação do Rei. Se, em primeiro lugar, nós reconhecemos o tempo da visitação do Rei, submetendo-nos incondicionalmente à palavra de Cristo, em segundo lugar, você reconhece o tempo da visitação do Rei, declarando publicamente o louvor ao Rei. E nós encontramos isso dos versículos 35 até o versículo 40. A gente vê aqui que os discípulos, então, eles cumprem a missão de Jesus, eles levam o jumentinho até Jesus, eles colocam um manto sobre o jumentinho e Jesus, então, monta nesse jumentinho. E o versículo 36 continua a história. Jesus, então, vai caminhando até Jerusalém. E nessa caminhada de Jesus até Jerusalém, acontece algo muito interessante. O versículo 26 fala que as pessoas estendiam as suas vestes sobre aquele chão cheio de poeira. E o que significa aqui o fato dessas pessoas tirarem as suas vestes e estenderem essas vestes no chão? Significava que eles reconheciam a autoridade, que Jesus era o Rei. Há um paralelo muito interessante também no segundo livro de Reis, no capítulo 9, versículo 13, que vai falar exatamente disso, do povo tirando as suas vestes para que um rei passasse. Nesse caso era o rei Jeú. Mas não foram só as vestes que essas pessoas, que os discípulos de Jesus colocaram diante de Jesus. O texto diz que, além das vestes, quando Jesus então se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, versículo 37, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus. Eles não colocavam apenas as suas vestes, mas eles louvavam a Deus. E não era um louvor assim: Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. O texto fala que era um louvor alegre, era um louvor jubiloso. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Era assim que eles louvavam. E não era também baixinho: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Era um louvor em alta voz. E o motivo era por todos os milagres que eles tinham visto Jesus fazendo. Aqui os discípulos, ou a multidão dos discípulos, eles adicionam, eles trazem a tradicional saudação da Páscoa, encontrada no Salmo 118, versículo 26, bendito que vem em nome do Senhor, e eles acrescentam aqui especificamente o acréscimo do rei. Então eles juntam salmos aqui com Zacarias, a profecia de que Jesus viria sentado no jumentinho. E eles reconhecem que Jesus não é apenas mais um peregrino que estava adentrando Jerusalém para comemorar a Páscoa. Eles reconhecem que, de fato,
Jesus é o próprio Messias, o Rei prometido e tão esperado, o cumprimento das promessas de Deus, aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele por meio de quem Deus abençoaria todas as nações. O Rei prometido de Israel estava diante deles e eles não podiam fazer outra coisa a não ser louvar a Ele com jubiloso louvor e em alta voz. Com certeza, meu irmão, você já tenha visto algum filme que retrata alguma realeza. Você já viu que quando essa figura chega a um local, se for em nossos dias, né, ela vai chegar num aeroporto e o local, o protocolo daquele local é todo mudado. Se ela chegar de avião, a pista vai ser isolada, batedores vão ser posicionados e da escada daquele avião até o carro daquela pessoa chegar, vai ser colocado um tapete vermelho para que aquela pessoa possa passar. E o propósito daquele tapete é fazer com que aquela realeza não coloque os pés no mesmo chão comum que todo mundo pisa. Ou seja, é uma demonstração pública de que aquela pessoa tem um valor, de que aquela pessoa tem uma autoridade superior à autoridade dos outros. E nós aqui estamos diante de uma história em que os discípulos de Jesus estão diante de alguém muito maior do que qualquer autoridade que nós possamos pensar no nosso mundo atual. Jesus ele não era apenas um peregrino que chegava a Israel. Ele era exatamente o rei de Israel. A multidão dos discípulos, então, elas reconhecem quem é Jesus. Elas sabiam exatamente de quem se tratava. Era o descendente de Davi, era o rei prometido, era aquele que era aguardado por tanto tempo, agora adentrando a cidade de Jerusalém, sentado num jumentinho que ninguém havia montado. E ao tirarem então as suas vestes, e aí pensem num lugar muito frio à noite. As vestes eram algo valiosos para essas pessoas, porque de fato cobririam eles do frio que viria na noite. Então eles retiram as suas vestes e eles colocam aquelas vestes não em um piso como o nosso aqui, limpinho, eles colocaram num chão cheio de poeira. E eles clamavam: o nosso rei chegou, o nosso rei chegou. Reconhecer, meus irmãos, a visitação do rei, o tempo da visitação do rei, significa honrar aquele que é o único digno de todo louvor, de toda honra, e tratar de fato Jesus como ele é, o Senhor sobre as nossas vidas. Hoje, existe um sentimento em muitas pessoas de que é muito fácil aceitar Jesus como Salvador. É muito fácil aceitar Jesus como aquele que vem resolver os problemas temporais das nossas vidas. A gente vê aí fora, talvez quando a gente vê no Instagram ou numa rede social qualquer, entrevistas de pessoas na rua, você acredita em Deus? Acredito. E as pessoas colocam Jesus sim como Salvador, ele me salva, ele vai me levar para o céu, mas como Senhor é muito difícil a gente ver isso. Como Senhor, muitas vezes as pessoas não querem reconhecer a Jesus como o Senhor da sua vida. Mas um discípulo de Jesus, ele precisa reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é quem domina todas as suas coisas. Ele precisa renunciar a todas as coisas para que a glória, o louvor, a honra seja dada única e exclusivamente a Jesus, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a própria paz. O texto diz que eles louvaram a Jesus e eles disseram paz no céu e glória nas maiores alturas. Jesus é a própria paz. Sem Jesus é impossível termos paz com Deus. Sem Jesus é impossível que tenhamos paz conosco. Sem Jesus é impossível que você tenha paz interior, porque Ele é a própria paz. E quando Jesus então vem até nós, Ele nos traz uma paz que quebra todas as barreiras e que é além de qualquer circunstância. Ainda que a gente viva em um mundo sujeito a pecados, ainda que a gente viva em um mundo sujeito a todas as mazelas que o pecado trouxe, a gente sabe que a paz que Jesus traz é uma paz que nos dá uma confiança inabalável para a gente vencer todas as coisas e afirmarmos convictamente, como o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, meus irmãos, parece muito lindo até aqui. Jesus ele está sendo louvado, as coisas aconteceram da forma que ele tinha falado, os discípulos foram até o local, até aquele vilarejo,
pegaram o jumentinho, Jesus montou no jumentinho, ele está indo para Jerusalém, as pessoas louvam a Jesus, e nem parece o que estava acontecendo desde Lucas 9, sendo retratado aqui, nem parece que Jesus está indo para o Calvário. As pessoas estão louvando a Jesus, as pessoas estão bendizendo a Jesus, mas aqui há uma mudança. Se vocês notarem, o versículo 39 vai falar que aparecem algumas figuras aqui que nós já conhecemos, a figura dos fariseus. Os fariseus, então, eles aparecem e eles dizem a Jesus: Mestre, repreende os seus discípulos. Eles estão falando coisas que não deviam falar. E Jesus, na sua resposta, meus irmãos, ele demonstra para a gente que diante do rei, diante da visitação do rei, nada pode ser silenciado. Jesus vai falar assim, mas ele lhes respondeu: asseguro-vos, eu garanto a vocês, que se essas pessoas se calarem, as próprias pedras clamarão. Talvez esse seja um provérbio que Jesus esteja usando aqui, que ecoa Abacuque 2:11, que diz: porque a pedra clamará da parede. Mas o que nós estamos diante aqui, meus irmãos, é de Jesus dizendo para os fariseus que nada pode silenciar o louvor daqueles que são seus, nada pode silenciar o louvor do povo de Deus. E agora eu quero que você imagine o que está acontecendo aqui, é como se os fariseus eles estivessem tentando, sabe quando você olha para aquelas cataratas do Iguaçu? Imagina você tentar cercar aquelas cataratas com as suas mãos. É um esforço inútil, correto? Imagine você pegando a cortina da sua casa e levando ela até o céu e dizendo: eu vou cobrir o brilho do sol. É impossível parar esses fenômenos da natureza. Eles não pedem permissão a nós, eles acontecem e é impossível que nós venhamos a parar esses fenômenos. E é exatamente o que os fariseus tentam fazer aqui. Eles tentam parar algo que é imparável, algo que é impossível. Eles acham que eles podem silenciar a glória do Filho de Deus, mas Jesus diz que eles não poderiam fazer isso. Porque se fosse possível calar os discípulos de Jesus, Jesus vai dizer que até as pedras clamariam, as pedras, a natureza, a criação levantaria sua voz para dizer que Jesus é o Rei dos Reis. Jesus disse também uma vez que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. É impossível parar a igreja do Senhor, é impossível parar o louvor ao Cordeiro, o louvor é inevitável. Satanás, ele tenta fazer todas as coisas, ele tenta de todas as formas silenciar o louvor ao Cordeiro, mas é impossível fazer isso, porque o próprio Senhor Jesus nos garante, na revelação, lá em Apocalipse, que a vitória já é certa, nós estaremos diante do Cordeiro, louvando por toda a eternidade. Meus queridos, diante da glória do Rei do Universo, não existe terreno neutro. Nós vemos aqui os discípulos de Jesus louvando a Jesus e nós vemos os fariseus tentando calar o louvor dos discípulos. A glória de Jesus ela será declarada, quer os fariseus, quer os homens maus queiram ou não. E haverá o dia, chegará o grande dia, em que todo joelho se dobrará diante de Jesus e toda língua confessará quem é Jesus, confessará o nome de Jesus. E a grande pergunta que fica aqui é: qual lado você estará? Você fará parte dos opositores, como os fariseus, que tentam calar o que é impossível? Ou você se juntará aos discípulos de Jesus, para os quais a única esperança é Jesus, a esperança da vida eterna? Como você então reconhece o tempo da visitação do Rei? Em primeiro lugar, submetendo-se incondicionalmente à palavra do Rei. Em segundo lugar, você reconhece o tempo da visitação do Rei declarando publicamente o louvor ao Rei. Mas em terceiro lugar, você reconhece o tempo da visitação do Rei, discernindo com urgência o juízo vindouro que o Rei trará. Uma coisa me chama muita atenção quando nós continuamos o texto. É o outro contraste aqui. Esse texto está marcado por alguns contrastes interessantes. E o contraste aqui agora é que quando Jesus estava adentrando na cidade, as pessoas louvavam a Jesus, os discípulos louvavam a Jesus. E agora Jesus então está entrando, chegando mais perto da cidade. E quando Jesus chega mais perto da cidade, todo aquele louvor alegre agora se transforma em um choro. Jesus chora por Jerusalém. Quanto mais Jesus se aproxima de Jerusalém, Jesus chora pela cidade santa.
E o motivo, meus irmãos, é que Jesus conhecia exatamente o coração daquelas pessoas. Jesus sabia que eles não compreendiam de fato quem Jesus era e o que Jesus estava trazendo para eles. Afinal, a expectativa dos judeus era que Jesus viria com uma espada, arrebentaria Roma e conquistaria de novo Jerusalém para os judeus. Ele resolveria todos os problemas políticos daquele povo. Tal sentimento dos judeus revelava a profunda cegueira espiritual daquela cidade. É por isso que Jesus então chora. Eles não compreendiam o que estava acontecendo, porque o texto vai dizer que estava oculto aos olhos deles, mesmo com Jesus ali diante dos olhos de cada um deles. Eles conseguiam ver com seus próprios olhos que Jesus estava chegando. Jesus estava vindo, sentado num jumentinho. O louvor das pessoas diziam: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Mas mesmo assim, os judeus, os fariseus, eles não reconheciam de fato quem estava ali. E, mais uma vez, há um contraste aqui interessante quando nós voltamos para o capítulo anterior e lembramos do cego de Jericó. Ele era alguém que não podia ver fisicamente, mas quando Jesus passou por Jericó e ele ouviu falar sobre Jesus, os seus olhos espirituais se abriram. E ele disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele entendia de fato quem era Jesus, que Jesus era o prometido filho de Davi. Jerusalém não tinha essa visão, Jerusalém não tinha problema nenhum físico. Jerusalém, diferente do cego de Jericó, conseguia ver exatamente o que estava ali diante dos seus olhos. Mas ainda assim eles rejeitaram o Rei da Paz, eles rejeitaram a paz que Jesus trazia. E assim como esse paralelo do cego com Jerusalém, nós encontramos aqui, meus irmãos, que a pior cegueira, a pior doença que nós podemos ter é a cegueira espiritual. É de nós não vermos de fato quem Jesus é. Nós, quando somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, os nossos olhos são abertos para que de fato nós possamos enxergar quem Jesus é. Jesus não é apenas um solucionador de problemas temporais, políticos, problemas sociais. Jesus é o Redentor que vem trazer juízo e que nos livra do juízo vindouro. E a pergunta é: como está a sua visão hoje? Você de fato reconhece Jesus como seu Redentor? Como seu justificador? Como seu Senhor? Você de fato reconhece que Jesus é o filho de Davi, que com sua misericórdia, ou que com sua vida faz com que a misericórdia e a bondade de Deus jamais se aparta da sua vida? A verdade é, meus irmãos, que só há salvação do juízo vindouro para aqueles que tiverem seus olhos abertos para quem de fato Jesus verdadeiramente é. E o evangelista termina esse relato com os 2 versículos 43 e 44, em que Jesus vai anunciar a destruição que viria sobre Jerusalém. O texto diz que viriam dias em que os inimigos cercariam com trincheiras, eles apertariam o cerco de todos os lados. Jerusalém seria esmagada, não sobraria pedra sobre pedras em Jerusalém. E o motivo era muito claro, Jesus termina falando isso: porque não reconheceste a oportunidade ou o tempo da visitação do rei. Há uma verdade muito séria aqui, meus irmãos. A verdade é que aqueles que não recebem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essas pessoas sofrerão, receberão um juízo, um julgamento divino. Jerusalém, de fato, sofreu um julgamento físico. Em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida. Jerusalém foi destruída. Mas a rejeição de Jesus é muito maior do que uma dor física de perder e de ser destruído, de ter a cidade destruída. É uma dor que toca, de fato, num problema eterno. É uma dor que traz uma morte eterna, uma separação eterna de Deus que não terá fim. Jesus está nos alertando que a discernirmos com urgência o juízo vindouro. E há uma história muito interessante que traz, de novo, um paralelo e uma ilustração sobre aquilo que nós estamos falando. Em 2004, aconteceu um tsunami lá no Oceano Índico e houve um fenômeno costeiro que é comum antes de ondas desse tipo chegar. O mar ele recuou muito. E as pessoas, em vez de ficarem atentas com aquele
sinal do mar, elas ficaram maravilhadas. Elas foram para a praia e elas começaram a catar conchas que ali ficavam, peixes que ficavam presos entre as areias, na areia, e elas ficaram então maravilhadas com aquele fenômeno. Em vez de correrem para as montanhas, elas não se atentaram ao alerta que estava diante dos olhos deles, e é exatamente isso que nós vemos aqui. Jerusalém está experimentando, está vendo um alerta que se eles negassem, se eles evitassem, seria um destino trágico para Jerusalém. A segurança dos judeus, ela não estava em ser um filho de Abraão. A segurança dos judeus não estava em ter um templo construído. Talvez eles achassem que o templo está aqui de novo, então está tudo bem. A segurança dos judeus não estava em ter uma religiosidade externa como os fariseus tinham. Assim também, meus irmãos, a nossa segurança não está em sermos filhos de crentes. A nossa segurança não está em domingo após domingo nós estarmos sentados em um templo, batendo o nosso cartão, cumprindo a nossa obrigação. A nossa segurança, nós só podemos estar livres do juízo vindouro se nós fugirmos para Cristo. Jesus cumpriu perfeitamente a lei de Deus. E quando ele se entrega na cruz por nossos pecados, ele pôs fim, então, ao maior de nossos problemas, que é a inimizade que nós temos com Deus. O tsunami da ira de Deus foi lançado sobre Jesus para que, sobre nós, pudesse ter sido lançada a calmaria da vida eterna e um lugar seguro no dia do juízo final. Portanto, meus irmãos, concluindo, qual a oportunidade que você mais teme perder na sua vida? Se você soubesse hoje que Jesus visitaria, passaria pela sua rua, visitaria sua casa, o que você pediria? O que você faria? Sua resposta deve ser o reconhecimento do tempo da visitação do rei que deve ser obedecido, do rei que deve ser louvado e do rei que deve ser discernido como o juiz e o justificador do seu povo. Aquele que nos livra da ira vindoura e nos garante um lugar seguro. O texto vai nos contar sobre a visitação do rei. Como nós falamos aqui com as crianças, nós recebemos visitas. E a visita principal que nós recebemos, a visita mais especial, é a visita de Jesus. E diante da visita de Jesus, há sempre uma divisão. Há sempre uma divisão do louvor dos discípulos de Jesus e a rejeição, nesse caso aqui, a rejeição dos líderes. E diante da visita do rei, você deve então se submeter incondicionalmente à palavra. Obedeça a Jesus, meus irmãos. Jesus diz que aqueles que o amam são aqueles que guardam os seus mandamentos. Reconheça o tempo da visitação do rei e declare publicamente o louvor ao rei. Se você de fato já foi alcançado com a graça bendita de Jesus, Jesus é o seu Senhor, você reconhece com certeza muitas maravilhas que Jesus fez em sua vida. Agora que você tem paz com Deus, se aproxime de Deus e louve a Deus. Faça isso como um povo, como comunidade, como nós estamos fazendo aqui hoje. Reconheça, meus irmãos, que é o tempo da visitação do rei e discina com urgência que o juízo vindouro virá. Se você está em Cristo, se você tem um relacionamento com Cristo, esse juízo vindouro virá, mas virá num dia gracioso. Virá num dia em que você receberá o seu descanso eterno. Virá num dia em que você entrará com Jesus, não na Jerusalém empoeirada, mas na Jerusalém celestial, louvando e exaltando o Rei por toda a eternidade. Mas se por algum motivo você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, há esperança. Este é um tempo de visitação do Rei. A palavra do Rei chegou até você e hoje é dia de visitação do Rei. E se a palavra do Rei chegou até você, só há duas reações possíveis. Uma que levará à eternidade e a outra que levará à condenação eterna. Queridos, Jesus veio, Ele visitou, Ele andou por Jerusalém, Ele passou pelas ruas de Jerusalém, Ele entrou nas casas das pessoas e diante da sua presença nós já vimos que só há duas respostas. Ou você estará no caminho da vida eterna ou no caminho da condenação eterna. Mas a Bíblia nos diz que Jesus voltará um dia. Jesus nos visitará de novo e quando Ele voltar, Ele vai voltar para reunir o seu povo por toda a eternidade. E quando Ele voltar, nós sim obedeceremos a Ele plenamente por toda a eternidade.
Hoje, muitas vezes nós não obedecemos incondicionalmente a Deus, a palavra do Senhor, porque nós ainda somos pecadores, a nossa natureza pecaminosa, há um tentador no mundo que tenta a qualquer momento, como um leão rugindo ao nosso redor, fazer-nos pecar. Mas quando Jesus voltar, nós sim teremos um novo corpo para nos submetermos incondicionalmente à sua palavra, em obediência perfeita a Ele. Quando Jesus vier, nós louvaremos a Ele por toda a eternidade, não com uma multidão de pessoas na Jerusalém física dos tempos de Jesus. O texto de Apocalipse 19 termina falando de um louvor de uma multidão também, mas de uma multidão de todo o povo do Senhor. Se você abrir comigo Apocalipse 19, o texto diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Quando Jesus voltar, nós louvaremos a Ele por toda a eternidade com uma numerosa multidão de santos, de todos aqueles que foram lavados e remidos no seu sangue precioso. Quando Jesus voltar, meus irmãos, Ele trará um juízo que colocará pessoas à sua direita e à sua esquerda. E nós, então, ansiamos a estar do lado direito. Eu espero que todos nós aqui estejamos do lado direito de Jesus, ouvindo a mensagem de Jesus que diz o seguinte, lá em Mateus 25, versículo 34. Jesus dirá a nós, ao seu povo, naquele dia, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a mensagem que nós temos para hoje, que o Senhor tem para nós hoje. Reconheça o tempo da visitação do Rei. Ele voltará e trará juízo, mas trará também uma bênção enorme para nós, seu povo, de estarmos com Ele por toda a eternidade, obedecendo plenamente, louvando eternamente e estando com Ele, livres do juízo vindouro de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos, Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor é o Deus que nos livra do juízo vindouro, Pai. Porque o Senhor é o Deus que nos visita, o Senhor é o Deus que vem até nós, para nos fazermos, Deus, sermos obedientes à Tua palavra, para nos fazermos reconhecer o louvor ao Senhor que os nossos lábios devem prestar, e para nos fazer, Senhor, ser livres desse juízo vindouro que virá no dia da volta do Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Deus, por tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações e constantemente, Deus, tem usado a Tua palavra para nos instruir, para nos corrigir, Deus, e para nos repreender. Pedimos agora, Deus, que o Senhor aplique, Deus, essa palavra bendita aos nossos corações, que em nome de Jesus o Senhor nos faça, Deus, sairmos daqui diferentes da forma que nós entramos, para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Em nome de Cristo, amém.